Olá, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula da nossa formação teológica. Hoje, continuando aqui o nosso estudo de panorama do Antigo Testamento. Continuando falando ainda dos profetas menores. Ontem falamos de Oséias e hoje é o dia de falar sobre o profeta Joel. Joel também é um profeta menor. Joel tem uma mensagem também poderosa. É um livro que tem apenas 3 capítulos, mas é um livro que tem uma extensão profética gigantesca e nós vamos aprender muito mais. Espero que ao terminar essa aula você possa estar espiritualmente mais robusto e que o Senhor possa ministrar sempre ao seu coração através do ensino da palavra. Vamos lá? Continuando aí, os profetas menores. Quem é Joel? Joel é esse profeta que contém, como eu falei, uma mensagem poderosa. Mas ele ainda assim segue na mesma linha dos demais profetas menores. Qual que é a linha? Ele traz uma mensagem de restauração, mas também traz uma mensagem de juízo sobre o povo e uma mensagem de arrependimento. Essa sempre vai ser a mensagem dos profetas menores. Joel, ele vai usar a devastação causada por uma praga de gafanhotos para anunciar o juízo divino, que aponta para o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma característica muito forte do profeta Joel. Um evento que, para alguns, aponta para eventos do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento. Para outros, não. Fala da parousia, que é a segunda vinda de Cristo. E Joel é esse que vai falar do dia do Senhor. O nome Joel significa o Senhor é Deus. Joel era um nome muito comum. Existem muitos personagens na Bíblia, só que eles não são tão conhecidos, né? O mais conhecido é esse Joel que nós estamos falando. E Joel é um nome muito popular ali em Israel e em Judá. No versículo 1, do capítulo 1 aí, nós vamos ler e diz assim: a palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel. A única menção que nós temos de Joel na Bíblia é que ele é filho de Petuel. Qualquer outro detalhe que você ou eu formos procurar a respeito de Joel, da sua infância, de onde ele cresceu, qual que era a relevância do seu trabalho, o que ele fazia, nós não temos. E onde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Então nós não vamos fazer especulações aqui. Tem alguns que ainda ousam fazer algumas especulações, mas não é o objetivo aqui, nós não vamos fazer. Não se sabe qual que é a linhagem, qual que é o seu ofício. Então a Bíblia diz que é apenas filho de Petuel. Petuel, para a Bíblia falar assim, que Joel é filho de Petuel, com certeza Petuel era alguém muito importante. Porque senão a Bíblia dizia que era filho de um certo homem chamado Petuel, mas Joel era filho de Petuel. Então essa saudação, essa apresentação deixa claro para nós que Petuel era alguém muito importante. Qual que era o local onde Joel vai entregar a sua mensagem? Joel vai entregar a sua mensagem no Reino do Sul, né, ali no Reino de Judá. A data não se sabe muito assim ao certo. Particularmente, eu creio que foi após o cativeiro babilônico. Mas nós temos indícios, tanto que foi após o cativeiro babilônico, quanto que foi como antes do cativeiro babilônico, né? Então, assim, ele menciona algum rei ali? Não menciona. O fato de não mencionar nenhum rei já é um indício de que a data seja depois do cativeiro babilônico, né? Então tem aqueles que sustentam isso, tem aqueles que sustentam que não, certo? Outro indício também é porque o templo está de pé. E está de pé e o sacerdócio está em plena atividade, né? Então assim, não há como precisar nenhuma das duas hipóteses de data, mas independente de qualquer coisa, a mensagem de Joel, ela vai atingir o seu objetivo. Quantos aqui que estão assistindo essa aula já estudaram o livro de Joel? Você aí, você sabe, você pode afirmar, você que já estudou, você afirma, o livro de Joel foi escrito antes ou depois do cativeiro babilônico?
Você quer escrever? Escreve aí nos comentários, interage aqui com a gente, eu tenho certeza que vai ser muito bom para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Qual que é o propósito do livro de Joel? Joel tem objetivos tanto históricos quanto proféticos, tá? Então assim, qual que é o objetivo? Primeiro, chamar os judeus ao arrependimento. A mensagem dele é uma mensagem que ela é espantosa, ela é pesada, mas é justamente para chamar aquele povo ao arrependimento. E ele faz isso como? Anunciando uma praga de gafanhotos, e dizendo que o tempo, o dia do Senhor estava próximo. A mensagem de Joel é uma mensagem de juízo. Ele está dizendo, os inimigos estão à porta. Ele está falando sobre uma nuvem de gafanhotos, de uma praga que vai acometer ali contra a nação de Judá, mas ao mesmo tempo ele está apontando para tempos proféticos, tempos que vão se cumprir somente na parousia, na segunda vinda de Cristo. Esse também é o segundo objetivo, além de histórico, é um segundo objetivo que é profético, que é o quê? Profetizar sobre a destruição que virá sobre os ímpios. Essa mensagem está no livro de Joel. Quando ele faz isso, ele está fazendo o quê? Ele está também convocando o povo ao arrependimento. Esse é um dos objetivos. Outro objetivo é o quê? Anunciar um novo tempo. Joel, é interessante que Joel ele vai ler outros profetas. Joel vai ler principalmente o profeta Isaías, e fica muito claro aqui que Joel era alguém inteirado, era alguém estudado. O objetivo dele é anunciar um novo tempo. Anunciar um novo tempo. O tempo onde o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Ele fala da vinda do Senhor, ele fala da restauração de tudo. Joel ele vai profetizar a descida do Espírito Santo, e nós vamos ler lá em Atos, no capítulo 2, a mesma mensagem que está lá em Joel, no livro de Joel. Atos capítulo 2, versículo 16, diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Quem está falando isso aqui? Pedro, ali depois do sermão. Depois que o Espírito Santo desce, e ali alguns pensavam que algumas pessoas estavam embriagadas, Pedro vai se posicionar e vai dizer, não, vocês estão enganados, porque o que vocês estão vendo aqui, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O céu se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você vai perceber que Pedro aqui, ele traz uma cronologia dos fatos. Primeiro o Espírito Santo desce. Mas aí depois, fica muito claro, não sei se ficou para você, onde começam os últimos dias. Pedro vai dizer assim, que nesses últimos dias, e tem uma cronologia dos fatos aqui, porque primeiro desce o Espírito Santo, e aí Pedro vai dizer que depois de tudo isso, o que diz Joel também, que farei aparecer o quê? Sinais no céu, cortina de fogo, fumaça, prodígios, apontando para um tempo final, que é a segunda vinda de Cristo, certo? Que também é chamado de o dia do Senhor, que é o dia que o Senhor vem para julgar as nações e para redimir totalmente o seu povo. O livro pode ser dividido em três sessões. A crise da praga dos gafanhotos, que nós vamos ver isso principalmente no capítulo 1, a crise da praga dos gafanhotos e o seu significado espiritual, que há um significado espiritual ali. E no capítulo 2, o anúncio do dia do Senhor, e por causa desse anúncio, a necessidade de arrependimento. Essa é a mensagem de Joel. Porque o Senhor está vindo. O Senhor está vindo e ele vem acompanhado de sinais. Ele vem acompanhado de julgamento. Por causa disso, a mensagem vem depois. Arrependam-se. E depois o julgamento final e a restauração de Israel ali no capítulo 3. Nessa primeira parte, no capítulo 1, nós vamos perceber que Joel ele vai descrever essa devastação causada por essa praga de gafanhotos. Essa praga trouxe uma crise profunda. Uma crise profunda. E Joel vai deixar algo muito claro para aquele povo.
na sua mensagem, na sua profecia, ele vai dizer assim, que isso não faz parte apenas de uma calamidade natural. Ele vai dizer assim, isso não é apenas fruto do acaso. Ele vai dizer assim, isso faz parte de um juízo de Deus. E Joel Joel vai conclamar os anciãos, para quê? Ele vai dizer assim, olha, o que vocês estão vendo aqui, eu quero que vocês registrem. Registrem o que está acontecendo, porque isso é muito pesado. O que está acontecendo, essa praga, é uma praga pesada. E isso precisa ser registrado para gerações futuras. É muito grave o que está acontecendo. E Joel quer que os anciãos registrem para que isso fique marcado na história. Afinal de contas, o que é essa praga? A praga dos gafanhotos. O que seria essa crise? Joel capítulo 1, versículo 2 e 4. Dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens, densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, geração em geração. Versículo 3, diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa, e a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás é um desolado deserto. Sim, nada escapará. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. A aparência de quem? Joel está falando dos gafanhotos. Joel está anunciando uma praga. O texto é pesado. Ele está dizendo assim, olha, esses gafanhotos, eles vêm para devastar a terra. E quando nós falamos da terra, aqui nós não estamos falando apenas do planeta Terra, não, está falando da terra de Judá. Está falando daquele povo. Porque aquela terra seria acometida por essa praga. Quando você olha para o povo de Israel, o povo de Judá, é um povo que ele tem essa identidade agrícola. Era a lavoura é que sustentava aquele povo, mas a praga se instala e deixa consequências sem precedentes. Na sequência, os gafanhotos. Ele vai falar de uma sequência de gafanhotos, né, que simboliza um juízo progressivo. Porque quem está no meio dessa destruição, a sensação que eu tenho, quando Joel fala ali do gafanhoto destruidor, do migrador, ele fala ali 4 categorias de gafanhoto, a sensação que dá é que quem está no meio dessa destruição, parece que não há um fio de esperança, não há um resto, não há sobra, não sobra nada. Não fica o mínimo para consolo. Tudo os gafanhotos vão consumir. E essa é a narrativa, essa é a mensagem. A partir do versículo 15, no capítulo 1, olha só como que Joel vai descrever essa praga. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o devastador deixou, o devorador comeu. Acordem bêbados e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leões e suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhe a casca e derrubou-lhes, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como a virgem em veste de luto e lamenta pelo noivo a sua mocidade. Aí ele vai falar agora também com os sacerdotes. As ofertas de cereais e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. É uma praga. É um anúncio de uma destruição nunca vista antes, sem precedentes. E é um clamor de Joel a todas as classes. E qual que é o clamor? O clamor ao choro, o clamor ao arrependimento. Esses quatro tipos de gafanhotos que vêm através dessa praga. O gafanhoto cortador. Aqui no hebraico, o nome é gazan. Não é um gafanhoto já adulto, é uma lagarta. Ele está em fase inicial, ela ainda é pequena, ela ainda é jovem. E ela esconde no meio da lavoura ali, ela vai roendo as folhas por baixo e vai roendo o fruto antes dele mesmo amadurecer. Esse é o primeiro gafanhoto.
Ele tem esse efeito na plantação de danificar os frutos da colheita. A colheita já madura. Ele causa um desperdício gigantesco. Ele por 3 vezes é citado na Bíblia. É essa larva, é essa lagarta pequena que sai corroendo. Esse é o cortador. O segundo é o gafanhoto migrador. O gafanhoto migrador é arbé, que é esse gafanhoto já está em fase de crescimento, já é um gafanhoto jovem, e por ser jovem ele também é robusto e ele é forte. Ele possui asas, ele se desenvolveu e ele agora se desloca em bandos. Ele não se desloca sozinho. Ele cria uma nuvem e ele vai procurando alimento, e o alimento dele é a plantação. Ele destrói a vegetação, vegetações e plantações inteiras e rapidamente deixa desolada aquela plantação. Esse gafanhoto, ele é citado por 24 vezes na Bíblia. O terceiro é o devorador. Ele é chamado de locusta, né? Em hebraico é ielek. Esse também é um gafanhoto que já está em fase adulta, mas ele já cresceu totalmente. Ele está formado e ele é totalmente reprodutivo. Ele tem força, ele tem vigor, ele reproduz, ele além de comer em grandes quantidades para se fortalecer ainda mais, ele vai depositar os seus ovos na terra. E qual terra? Justamente na lavoura. E o que ele faz? Qual que é o efeito que ele causa na plantação? Ele pode devastar completamente a lavoura em poucos minutos. Por 6 vezes ele é citado na Bíblia. Esse gafanhoto, ele deposita na terra, ele come, mas ele vai depositar ali os seus ovos na terra e vai dar origem ao gafanhoto destruidor, que é o purgão. No hebraico ele é o chassil. Qual que é a fase dele? Ele está em fase de pós-reprodução, é um filhote recém-nascido. Esse gafanhoto ainda tem asas, mas ele se alimenta de quê? Ele se alimenta da seiva das plantas. A seiva é justamente, nas plantas, é justamente aquele líquido que é distribuído ali nas plantas, como eu posso dizer. Ele é distribuído levando todos os nutrientes, como oxigênio, como gás carbônico, e a seiva é que mantém a planta viva. O que o purgão faz? O purgão ele enfraquece e mata essa seiva, provocando um novo ciclo de devastação. Esse purgão ele é citado por 7 vezes na Bíblia. E de grande destruição, Joel vai conclamar todos a chorar. Ele vai dizer assim: chorem os ministros de Deus. Chorem os sacerdotes. Chorem os anciãos. Chorem os bêbados. Chorem, chorem, chorem. Lamentem, porque grande destruição está para chegar. Ele conclama o arrependimento, ele conclama ao choro e ao pranto. E ele vai dizer aos sacerdotes: sacerdotes, chorem, planteiem como uma virgem em veste de luto e que lamenta pelo noivo da sua mocidade. Por quê? Porque sem colheita não há oferta no templo. O culto a Deus é interrompido. Por quê? Por causa dessa praga. A praga dos gafanhotos. Porque os campos estão arruinados. Há seca, não há trigo, não há mais vinho, tudo acabou na cidade. E isso que Joel vem dizer: olha, uma praga está para acometer Judá. Judá será destruída. Judá será destruída. Tamanha destruição é a única coisa que resta. Então, por causa disso, lamentem, chorem. Mas apesar de tanto sofrimento, Joel também deixa claro que o dia do Senhor está próximo. Lá no final, você vai ver que o sofrimento atual ali, naquela lavoura, diante de tanta destruição e tanta perda, é apenas uma sombra do juízo que virá. A terra está seca, os animais estão desesperados, os rios estão secando. O povo foi acometido pelo medo. Mas Joel disse, isso é apenas uma sombra. Porque em Joel, ele é aquele profeta que ele profetiza para aquela nação. Mas as profecias de Joel têm uma característica que nós chamamos na teologia de sensus plenior. O que é isso? É uma profecia de duplo cumprimento, que vai trazer às vezes um sentido mais profundo. O
profeta está declarando algo, está profetizando e trazendo a sua mensagem. Ela serve para aquele tempo, mas ela também vai apontar para um cumprimento ainda maior, que vai trazer ainda uma mensagem ainda mais profunda. É por isso que Joel vai dizer, toque trombeta em Sião e dai o alarme o seu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem. Joel não está falando apenas daquele dia. Agora, a mensagem no capítulo 2, no capítulo 3, não é apenas sobre os gafanhotos. Joel está dizendo assim, olha, a mensagem aqui está apontando para um tempo onde o juízo será ainda maior. Um tempo onde o juízo ainda será maior. Aquelas profecias se cumprem naquele tempo, mas ainda há um cumprimento ainda maior. Toquem trombeta em Sião. E a trombeta em Israel era sinal não somente de convocação, mas também de anúncio de juízo. Não sei se você lembra lá em Jericó, quando o povo rodeia e ao soar da trombeta, eles teriam que se reunir para invadir ali aquela cidade que eles estavam rodeando, ao som da trombeta. E quando nós olhamos para o Apocalipse, o livro de Joel, ele tem também alguns paralelos que mostram os mesmos juízos, sinalizam os mesmos juízos que nós vamos ver ali em Apocalipse. Quando Jesus ele vai abrindo os selos, no 7º selo, o que acontece? Há 7 anjos se posicionam para tocar 7 trombetas. E essas trombetas são o quê? As trombetas dos juízos de Deus. Qual que é a relação de Joel com o Apocalipse? Justamente o anúncio do juízo de Deus ali, que depois, lá na frente, principalmente no 2º ano, você vai estudar, que é sobre a grande tribulação. Esses juízos são apresentados aqui em Joel. Não dá para a gente aprofundar muito, que é somente um panorama, mas é o quê? Saraiva e fogo misturado com sangue. Nós vamos ver em Joel, capítulo 1, versículo 19. O Senhor, ó Senhor, a ti clamo, porque o fogo consumiu o pasto do deserto e chama queimou todas as árvores do campo. E olha Apocalipse 8:7, o que diz? O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados sobre a terra. Olha só, montanhas e chamas sendo lançadas no mar. Em Joel capítulo 2, versículo 3, diante dele um fogo consome e atrás dele chama a brasa. A terra diante dele é como um jardim do Éden, mas atrás dele é desolado um deserto. E Apocalipse vai dizer, versículo capítulo 8, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma coisa como um grande monte ardendo em fogo foi lançado no mar, e a terça parte do mar se tornou em sangue. E olha só, mais interessante para finalizar, Joel, capítulo 2, falando ainda desse tempo de destruição, escuridão e a parte do sol e das estrelas perdendo ali a sua avidez. Joel, capítulo 2, versículo 10, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. E Apocalipse 8, versículo 2 diz, o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terra com a terça parte do sol, a da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. E é interessante que Jesus também vai falar, lá em Mateus capítulo 24, vai dizer assim, citando ainda Joel, então o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Joel vai dizer, dia de trevas, dia de escuridão. Um povo grande e poderoso, ao qual nunca se viu, virá contra Judá, virá contra Israel. Diante desse povo, diante desse grande exército, o fogo consome. Porque agora, os gafanhotos agora não são apenas gafanhotos que vêm comer a lavoura. Não. Agora esses gafanhotos, de acordo com a visão de Joel, são um grande exército apontando lá para o final a perseguição do povo judeu na grande tribulação. Mostrando que Deus sim vai trazer juízo. E essa mensagem está em Joel, também está em toda a Bíblia, principalmente no Apocalipse, dizendo que Deus um dia estará novamente com o seu povo, vai preservar o seu povo. E para fazer isso, primeiro, ele destrói os seus inimigos. Destrói esse grande exército que se acomete contra o seu povo, mas depois salva o seu povo, depois leva o seu povo novamente para um lugar seguro. Joel, esse profeta que tem falado sim de pragas e destruição, mas também clama e chama o povo ao arrependimento. Assim, Deus oferece um caminho de escape e de arrependimento. Profeta Joel, esse é o profeta
que vai chamar a atenção do povo em relação às pragas e ao juízo, mas também vai trazer uma mensagem de arrependimento e de consolo. Esse foi o profeta Joel. E amanhã estaremos aqui novamente para mais um dia estudar a palavra de Deus aqui com os profetas menores com você. Que Deus te abençoe.